Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Apocalipse capítulo 2, amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Vou marcar aqui por causa do vento. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Último livro da Bíblia, não tem como errar. Não tem como errar. Você vai no último livro, o capítulo 2, versículo 18. Amém? Glória a Deus. Vira para o seu irmão, fala assim para ele assim, ó. Onde há trigo, também tem joio. Então, olhe para Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Se nós, como igreja, tivesse aprendido isso e vivido isso, né? Hoje na igreja seria outra, amém? Não é verdade? Mas as pessoas começam a olhar para trigo, não é verdade? E aquela tendência, se a pessoa fica olhando muito para uma coisa, a tendência é ela ficar parecida com aquilo. Quem sabia disso? Uma mulher grávida, se ela ficar olhando muito, admirando um certo tipo de pessoa, a criança pode nascer parecida, sabia? Sabia? Sabe com quem fez isso? Jacó, né? A Bíblia diz que Jacó, ele tinha um tipo de sociedade com seu sogro, e o sogro mudava, o sogro apagava ele assim, ó. Cuidem dessas vacas, as que nascer desse jeito, listrada, vai ser o seu pagamento. As que nascer branco vai ser o seu pagamento. Então ele pagava, trabalhava assim. Tinha um acordo, né? Aí, o que Jacó fazia? Ele ia lá, né? E o patrão dizia assim: as que nascerem listradas será o seu pagamento. Ele ia lá e colocava várias varas, fazia tipo umas listas, várias varas listradas de cor, uma cor com outra. E todas as vezes que os animais desciam o ribeiro para beber água, ficavam olhando aquela lista. Aí os seus filhotes nasciam o quê? Listrados. Aí o patrão ia e mudava. Aí ele tirava, aí nascia. Aí o patrão, olha a esperteza do homem. Como é que pode só? Quando era o pagamento dele era listrado, nascia tudo listrado. Quando não era para ser listrado, o patrão foi. Aí a Bíblia diz que a riqueza do sogro foi passando para ele. Ele se tornou mais rico que o sogro. O sogro falou: está dando certo, é melhor você ir embora. Pega minhas filhas e vai embora. Vai para outro lugar. Então tudo que você. Porque quando nós estamos servindo a Deus, nós estamos grávidos de um sonho, amém, igreja? Diga glória a Deus. Nós estamos grávidos de um propósito, que é o quê? Servir a Deus, ser salvo, amém? Diga glória a Deus, né? É um sonho, o projeto está gerando, né? No seu corpo espiritual, na sua alma, você está gerando um projeto, um sonho. E aí você fica muito olhando para
pessoas que vivem com a vida errada e olhando para isso, a tendência é você ficar mal. Você está entendendo? É tanto que na pandemia, o que é de gente que ficou doente? Ó, por quê? Porque ligava a televisão, só falava de quê? Ia para o WhatsApp, só falava de quê? Saía na porta e só falava de quê? Não era assim? Aonde a pessoa ia, foi tanto que eu fui obrigado a colocar um grupo de uma cidade que eu estava no privado. Porque eu falei, gente, todos os grupos que você for está falando isso. Aí a pessoa vinha no grupo da igreja, morreu fulano e tal, botou não sei fulano e tal. Eu, misericórdia. Porque aonde grupo que você for, só fala sobre aquilo. Então as pessoas começaram, eu que tenho a cabeça um pouquinho, não sei, né? Acho que um pouquinho. Eu quando falou assim, falou da vida, não sei o quê, eu fiquei meio azoado. Falei, meu Deus, e agora? Não é assim? Todo mundo, né? Porque foi uma coisa nova, ninguém esperava, né? Vai fechar tudo. Eu corri, comprei lá um pacotão. Mortandela. Cheguei com o extintor de mortandela lá. O pessoal disse, vai fechar tudo, vai faltar comida. Eu chego com aquele extintorzão, parece, pode até faltar comida, mas mortandela. A minha esposa odeia mortandela, velho. Comprei lá um pacotão de salsicha. Foi o que eu estava por dentro da hora, eu falei, pode fechar, faltar comida no mercado. E fui comprar uma filha loucura. Sai da normalidade. Então tudo que você fica vendo, isso pode ter uma influência em você. Amém? Por isso que a Bíblia fala para nós meditar na palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos, mas medita na palavra de Amém? Glória a Deus. Aí a pessoa que olha para a palavra, ela é uma pessoa alicerçada, uma pessoa firme, olha para Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Quando Paulo diz assim, sede meus imitadores, me imite como eu sou de. Se Paulo deixar de imitar Cristo, já não é modelo para mim, já não é padrão para mim. Amém? Diga glória a Deus. Mas por que hoje muitas igrejas vazias? Não é verdade? Muita gente não perseverou, muita gente fraca, doente, porque começa a olhar para quê? A fofoca. Ah, fulano de tal, você viu lá? Caiu, pegou, olha como essa pessoa está vivendo a vida. Ah, fulano de tal está. Não é assim? E a pessoa deixa de olhar para quem? Para Jesus. Ah, mas eu me escandalizei, como é que pode? Não é de hoje. Jesus disse isso. Jesus escolheu 12. Jesus escolheu 12. E ele chamou, escolheu de dedo. Amém? Não foi assim? Quem quer ser aí? 12. Quem quer ser meu discípulo? Levanta a mão aí. Não. Ele foi escolhendo. Amém? Diga glória a Deus. E no meio dos 12 tinha um que era o quê? Traidor é o mínimo. É ladrão. Você não sabia não? A Bíblia diz que Judas, antes de trair, já foi o final. A Bíblia diz que ele tinha a bolsa e ele pegava o que caía na bolsa. Era ladrão. Então é de hoje que tem pessoas erradas no meio? Não. E por que nós ainda se escandalizamos? Por que o povo ainda olha para isso? Porque ele ainda não está firme
na palavra de Deus. Porque não é de hoje que no meio do trigo há Jesus diz, nem todos que dizer Senhor, Senhor, entrará no reino. Se todo mundo que disser Senhor, Senhor entrar no reino do céu, aí seria uma maravilha, não é verdade? Mas muitos naquele grande dia vai dizer, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu falei, mas para trás de mim, maldito que eu vou, diz, não conheço. Mas eu não quero estar com esses, amém? Então eu vou olhar para quem? Para Jesus. Diga glória a Deus. Abra aí, abriu Apocalipse capítulo 2, versículo 18. E ao anjo, quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Diga glória a Deus. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as suas últimas obras são mais do que as primeiras. Somente até aqui neste tempo a gente continua o texto. Continua com a Bíblia aberta. Amém? Quando essa carta está sendo escrita, ela está escrita a uma igreja. Amém? Diga glória a Deus. Escreve ao anjo da igreja, o pastor daquela igreja. A carta foi enviada a ele, mas todas as 7 cartas aqui do Apocalipse são direcionadas a uma igreja que serve como exemplo, essas 7 igrejas, para todos os tipos de igreja de pessoas do mundo. Amém? Diga glória a Deus. Nessa igreja, Jesus está elogiando ela. Amém? Diga glória a Deus. Porque teve igreja que só Jesus falou assim: vocês esqueceram as primeiras, lembra de onde caiu e volta a praticar as primeiras. Só que essa igreja não caiu, ela teve as suas primeiras obras e ela começou o quê? Crescer na fé. Amém? O texto diz aqui no versículo 19 que as suas últimas obras são mais do que as. Então a igreja em crescimento. Aqui é do lado espiritual, amém, igreja? Diga glória a Deus. Era uma igreja que o povo estava crescendo quando eu falo igreja, eu estou falando da comunidade, mas também pessoas individuais, amém? Que no conjunto era uma igreja que estava o quê? Era uma igreja que tinha amor, caridade, tinha serviço, amém? O que é amor, caridade? É uma igreja que estende a mão para o aflito, para aquele que precisa. É o irmão que estende a mão para ajudar o outro, amém? Diga glória a Deus. É o irmão que pergunta: como é que você está, meu irmão? Você está bem? Estou sentindo você meio abatido, posso te ajudar em alguma coisa? É uma igreja que tem amor. Deus e a Bíblia diz: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço. O que é o serviço? É aquela pessoa que está envolvida. Teve um dia aqui que eu achei tão lindo, né? Eu acho que a irmã não veio hoje, posso até falar, que a gente não pode falar para exaltar a pessoa, né? Mas no dia que os obreiros não pôde vir e tal, viajou, teve uma reunião, não tinha obreiro nenhum aqui. Aí a irmã pegou a vassoura e foi varrer a igreja. Tem uma aqui, tem outra que não veio. Amém? E aí eu pessoa de pai, não, os obreiros não veio, deixa eu ajudar. Isso é um serviço, amém? Diga glória a Deus. Pastor, vou ajudar, ir para a igreja, vou ajudar.
qualquer coisa, é um ser. Ah, tá, escolinha, aqui ó, a gente trouxe alimento, você prestou um serviço para. A missionária está pedindo doce para Dia das Crianças, né, missionária? Quem puder, isso é um ser. Então Deus vê tudo isso, amém? Diga glória a Deus. É tudo que envolve a igreja, Deus vê. A tua fé, Deus vê a tua fé, amém? Diga glória a Deus. Tem pessoas que tudo é de tudo, murmura, reclama. É uma pessoa sem, Deus está vendo. E a sua paciência traz o que? A perseverança, amém? É a pessoa que não desiste. Diga glória a Deus. Então essa igreja era uma igreja o quê? Que estava o quê? Ó, boa, uma igreja boa, amém? Diga glória a Deus. Era uma igreja que estava em crescimento, amém? As suas últimas obras eram melhores do que as, mas mesmo uma igreja boa, Jesus elogiando, amém? Glória a Deus. Mas aquela igreja tinha defeito. Aquela igreja tinha pessoas que estavam erradas. Naquela igreja tinha pessoas que estavam vivendo uma vida que não era compatível com uma vida cristã. E aquela igreja estava errada porque estava o quê? Aceitando. Versículo 20. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetisa. Ali havia uma mulher que se dizia profetiza, enganava o povo, ensinava idolatria para o povo. Naquela igreja que estava crescendo, ainda tinha alguém o quê? Ainda tinha o quê? Defeito. E aí Jesus disse assim, ó, e dele tempo, versículo 21, para que se arrependesse da sua prostituição. Essa palavra prostituição aqui, você vai ver que no versículo 20 está falando junto com sacrifícios, a idolatria. Para Deus, a pessoa cometeu a idolatria, ele está cometendo uma prostituição espiritual, amém? Diga glória a Deus. Aqui não quer dizer que havia prostituição, libertinagem, apesar que pode também acontecer, amém? Porque no meio do trigo há mas aqui é no sentido de idolatria. Se você for ver os profetas, muitas vezes os profetas eles referiam-se à idolatria como prostituição, quando as pessoas se prostituíam, ou seja, abandonavam. O que é uma prostituição? É a pessoa trair o seu propósito. Ela está se prostituindo, ela está se vendendo, amém? Uma pessoa que ela tem uma convicção, o pai dela ensinou, a mãe dela ensinou, meu filho, não mente, fala a verdade, daí ela vai lá, por algum motivo ela vai e mente, ela se prostituiu, ela se vendeu, abriu mão do seu propósito, amém? Claro que hoje, né, a palavra no sentido mais prostituição é a vida errada, não é isso? Né? Mas é nesse sentido. Muitas vezes, se você deixa de servir a Deus, abandona Deus por um ídolo, diante de Deus você está se prostituindo, você está quebrando a sua aliança com Deus, amém? E isso para Deus é errado. E aí Deus diz: eu dei tempo para você, para esse povo que está aí nesse meio, se arrepender. E eu até coloquei, porém numa cama sobre os que adulteram ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e toda
igreja saberão que sou eu, aquele que sonda os rins e os corpos. Deus está dizendo, se aquele povo não se arrependesse, Deus ia castigar para servir de exemplo. Porque uma coisa é a pessoa lá no mundo, outra coisa é a pessoa dentro da igreja levando a vida errada. Você está entendendo? Então Deus diz assim, ó, eu estou dando tempo, porque às vezes alguém diz assim, por que a pessoa está fazendo a coisa errada e continua lá? Deus está dando tempo para a pessoa se arrepender, porque Deus é misericordioso, amém? Diga glória a Deus. Um dia eu cheguei numa igreja, e quando eu subi a igreja, alguém diz assim, ó, o pastor que estava aqui fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, fez aquilo outro. Aí na hora você vê aquele senso de justiça, né? Não é verdade? Vou levar para o bico, né? Depois eu parei e pensei assim, não, mas a igreja não é de Deus? A igreja é de Deus, não é verdade? Eu falei, então Deus trata com ele. Não era nem para mim ter feito isso. Eu acho que era até melhor ter porque a notícia foi feia. Porque a Bíblia diz que ninguém fica de engano na casa do Senhor. Ninguém fica prevalece, fica por um período, é porque Deus está dando a oportunidade para aquela pessoa se arrepender. Se a pessoa se arrepender, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa e viva. Isso também é fisicamente, mas também espiritualmente. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Então Deus, ele vai dando o que é oportuno, mas se a pessoa não se arrepender, Deus é amor, mas Deus também é o que? Justiça. Deus diz, olha, eu estou dando tempo, e dele tempo, versículo 21, não é assim? Estou dando tempo para ele ser, porque não existe perfeição, amém? Claro que o pecado aqui é um pecado terrível. Estava levando pessoas, tinha gente seguindo aquela mulher e levando as pessoas ao erro no meio da igreja. E aí Deus falou, tem um contra a igreja porque está aceitando isso, amém? E o versículo 23 no final, e darei a cada um de vós segundo as vossas. O segredo está aqui. Versículo 23. Era uma igreja boa, uma igreja que Deus estava elogiando, mas no meio da igreja tinha pessoas o quê? Uma vida errada. Mas Deus diz, eu darei a vocês cada um segundo as suas obras, ou seja, a salvação é pessoal. Amém? Diga glória a Deus. Alguém do meu lado está vivendo uma vida errada. A minha salvação é pessoal. Diga glória a Deus. Darei a cada um de vós segundo as suas. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Deus está dizendo, mas aqueles que dessa igreja que não estão seguindo essa doutrina de Satanás, eu não colocarei carga nenhuma sobre vós. Amém? Diga glória a Deus. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, ó, na hora certa eu vou dividir, separar o trigo do... Para onde o trigo vai? Para o celeiro, para o depósito. E para onde a palha vai? Para onde o joio vai? Para o fogo. Esses dias eu preguei, vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí ele diz assim, ó, aqueles, aos restantes, que não tem essa doutrina, esse ensinamento, que não segue
Porque aquela mulher, aquela profetisa estava ensinando um pouco coisas erradas. Amém? Idolatria. Então tem que ter cuidado com essas coisas, amém? Diga glória a Deus. Aí Deus diz, ó, os que são diferentes, outra carga não colocarei peso sobre vós, eu vou separar, amém? Diga glória a Deus. Mas o que tens retende até que eu venha, e ao que vencer, versículo 26, e guardar até o fim as minhas obras, porque você tem que guardar até o fim, perseverar, amém? Diga glória a Deus. Eu lhe darei poder sobre as nações, amém? Deus está dizendo, eu te colocarei com destaque, te darei poder sobre as nações, você vai governar com Jesus, amém? Diga glória a Deus. E com vara de ferro os regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça. O que tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Diga glória a Deus. Então nós vemos uma igreja de Deus, mas tinha pessoas erradas. E Deus fala para eles: fiquem na sua fé. Deus não diz assim, sai dessa igreja e vai para o mundo. É isso que Jesus falou? Lá no mundo você vai achar pessoas boas? Não, vou sair da igreja porque na igreja tem pessoas fofoqueiras. Eu já ouvi gente dizer isso. E lá no mundo não tem, não? Porque não sai do mundo também. Não é verdade? Vou sair da igreja porque na igreja tem gente que compra e não paga. Comprou fulano e tal, comprou na minha mão, está devendo até hoje. E lá no mundo também não tem caloteiro, não? Não é verdade? Não, vou sair da igreja porque o pastor falou de política. E lá no mundo não fala de política, não? Entendeu o mistério? Para a gente aprender. Eu sou o pastor como professor, amém, igreja? Diga glória a Deus. E meu dever é ensinar. Claro que se eu vou preferir só falar palavras agradáveis, mas eu tenho que ser fiel ao que está na palavra de Deus. Amém? Então nós temos que aprender isso, porque se nós, quando eu falo nós, estou falando no contexto geral, tivesse isso dentro da gente, a gente nunca ia abater, desanimar a nossa fé por causa disso ou daquilo. Amém? Porque quem morreu na cruz por mim, por você, foi quem? É Jesus. Diga glória a Deus. Eu estou aqui pregando para você. A Bíblia diz que quem está em pé, vigie para que não. Mas se amanhã você passar na rua e o pastor Henrique estiver fora da igreja, numa sarjeta, bêbado, rasgado, mendigo, você não vai desistir da igreja porque você não está, sua fé não é apoiada no pastor, sua fé é apoiada em Jesus. Diga glória a Deus. Fulano de tal, não está mais na igreja, não. Ou vou orar por ele, mas a minha fé não está nele. A minha fé está em quem? Amém? Diga glória a Deus. Se amanhã ou depois você vir na igreja, o pastor aí olhar torto para você,
Você vai largar Jesus? A sua fé não está no pastor Henrique, a sua fé está em... Amém? Diga glória a Deus. Então vira mais uma vez para o seu irmão e diga assim, ó: no meio do trigo tem o joio. Olhe para Jesus. Olha para Jesus. Amém? E a Bíblia diz: olhe para Jesus, porque Ele é o autor, o consumador da nossa fé. Amém? Você viu aí na Bíblia? Eu te aconselho, são 7 cartas. Cada uma carta é para uma igreja diferente, de uma cidade diferente, de um povo diferente. Leia todas elas. Aí tem igreja que Jesus desceu só. Tinha igreja que tinha fama que era e não era, só era fama. Tinha igreja que já tinha perdido a comunhão há muito tempo. Tinha igreja que era avivado. Amém? Mas em todas elas, a Bíblia diz assim, ó: quando escreve a igreja, tal, era a igreja do Senhor Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Tinha umas, todas delas, umas tinha erro, tinha pessoas boas, tinha pessoas certas, tinha pessoas erradas, mas era a igreja do Senhor. Todas as igrejas, todas elas, no final diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, plural. A carta era escrita para uma igreja, mas seria de exemplo para todas as igrejas, até para nós. Amém? Leia aí todas as cartas. Primeira carta, capítulo 2. Carta de igreja de Éfeso 2, leia aí 2, 7. Nessa igreja de Éfeso tinha os nicolaítas, tinha um grupo de pessoas, tinha pessoas erradas nela também. Mas olha no final, versículo 7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às... Cada um de nós é uma igreja, amém, igreja? Nós somos templo e morada do Espírito. Olha a promessa: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore que está no meio do paraíso. Aí a partir do versículo 8 começa a carta à igreja de Esmina. Versículo 11, a igreja de Esmina: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Essa igreja de Esmina era essa aí, ó. Versículo 9: eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico. Ou seja, nessa igreja, ela era uma igreja que o povo passava luta, dificuldade, mas para Deus ela era uma igreja rica. Amém? Diga glória a Deus. Igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 17. Essa igreja de Pérgamo, nessa cidade, era uma cidade terrível. É tanto que ele diz assim, ó: vocês estão aí onde há o trono de Satanás. Era uma igreja situada em um lugar bem, povo bem, entendeu? Perturbado. E nesse meio dessa igreja tinha um grupo de pessoas que seguiam a doutrina de Balaão. Está escrito aí. Está vendo? Todas as igrejas tem no meio do trigo há um. E por que uma pessoa vai se escandalizar? A pessoa tem que conhecer a palavra de Deus. Amém? Diga glória a Deus. Versículo 17, a igreja de Pérgamo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz ao que vencer, darei o que comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A todas essa igreja tem promessa ao que vencer. A partir do versículo 18 começa a carta à igreja de Tiatira.
Que foi o que nós pregamos agora, né? Não é isso? E no final, versículo 29 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às. A partir do capítulo 3, a igreja de Sardes. Ó, igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja que tinha fama que vivia, mas era uma igreja morta espiritualmente. Está vendo que se você começar a ler aqui, você vai ver modelos de várias igrejas? Era uma igreja que tinha condições, mas não tinha espiritualidade. A igreja de Sardes eu sei que tem nomes que vivem, mas estáis o quê? Vivia de aparência. Era uma igreja que vivia de aparência. Mas nessa igreja tinha os fiéis. Versículo 4. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram seus vestidos. Existiam pessoas de Deus, amém, igreja? No meio, a maioria estava errada, viviam a hipocrisia, mas tinham pessoas de Deus. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E o versículo 3: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às. Capítulo 3, versículo 7, a igreja de Filadélfia era uma igreja que, mesmo tendo pouca força, mesmo uma igreja, mas não negava o nome de. Nessa igreja também tinha pessoas erradas. Tinha aqueles que se diziam judeus e não eram. Ou seja, mais mentem, né? No meio também tinha pessoas hipócritas. Mas tinha pessoas, mas era uma igreja abençoada. Jesus diz: eu sei as tuas obras, e diante do versículo 8, diante de ti pus uma porta aberta, ninguém fecha. Uma igreja abençoada, a igreja de Filadélfia. Amém? Diga glória a Deus. Tinha a igreja de Laodiceia, a partir do versículo 14 do capítulo 3. Está com a Bíblia aberta aí? A igreja de Laodiceia era uma igreja que não era nem quente nem frio, mas era uma igreja para Deus no céu. Era uma igreja que o povo ficava em cima do muro. Amém? Tem pessoas assim, não tem? Que é em cima do muro, não sabe se entrega para Deus ou se vai para o mundo. A igreja de Laodiceia era uma igreja assim, em cima do muro. Não sabia se era igreja ou se era outra qualquer instituição. Você está entendendo o que eu não era nem quente nem frio, era morno. E Jesus diz assim: por causa disso vou vomitar. Era uma igreja, a pior igreja, eu acho que era a igreja de Laodiceia. Porque era uma igreja que dizia assim: nós somos ricos, nada temos falta. E Jesus diz: tu não sabe que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e duro. Era uma igreja que o Espírito Santo já tinha o quê? Era uma igreja que o Espírito de Deus não operava mais, mas continuava uma igreja de Deus, porque no meio daquela igreja ainda tinha quem? Os verdadeiros. Amém? Diga glória a Deus. E aí Jesus fala assim, Jesus no versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê pois zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Por que Jesus está dizendo eis que estou à porta e bato? Porque Jesus estava lá de fora da igreja, lá de fora da porta. Jesus, estou à porta. Se vocês abrirem a porta, eu entro e mudo. Amém? Diga glória a Deus. E nessa aí, Deus diz no versículo 21: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ou seja, no meio dessa igreja, ao que vencer, aqueles que escolherem buscar a Deus, tem a salvação.
Amém? Diga glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz é a igreja de Deus. Amém? Se a pessoa lesse isso aqui, ninguém saía criticando, falando mal de ninguém, né? Não é verdade? Haveria mais empatia, mais amor. Não é isso? Não é verdade? A palavra certa é empatia, né? Amém? Então, são quantas igrejas? 7. Então, é bom você ver isso aqui. Aí você procura se ver qual perfil você se enquadra. Eu sou aquele que está morno, eu sou aquele que eu acho que tem aparência que aí não é, ou eu sou aquele que sou fraco, mas estou segurando, guardando a fé. Quem eu sou? Eu sou aquele que Jesus está dizendo, parabéns, amém? Diga glória a Deus. Vira mais uma vez para o seu irmão e diga, no meio do trigo ao joio, olhe somente para Jesus. Diga glória a Deus. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Quem entendeu a palavra? Amém? Glória a Deus. Fecha teus olhos aí em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, essa palavra eu não planejei pregar, mas o Senhor preparou aqui, meu Deus, em cima do altar. Então é o Senhor que está tratando com os teus povos, com os teus filhos, com a tua igreja, conosco, comigo. Pai, que nós venhamos olhar somente para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Pai, vai abençoando a tua igreja de uma forma extraordinária. Vai manifestando o teu poder. Meu Pai, aqui, meu Pai, nessas igrejas tinha o trigo e tinha o joio, mas o Senhor ama todos, e é por isso que o Senhor dá oportunidade para eles se arrependerem. O Senhor diz, eu corrijo aqueles que eu amo. Pai, faz a tua obra acontecer na vida do teu povo, em cada coração. E aqueles que precisam ser fortalecidos, fortaleça. Aqueles que precisam ser renovados, renova. Aqueles que precisam ser libertos, porque ainda são oprimidos, que o Senhor venha libertar. Porque a tua palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu Pai, nos prepara, Senhor, porque nós somos a igreja do arrebatamento, eu creio nisso. Nós somos a Jerusalém espiritual. Nos prepara para a tua volta. Traz um avivamento em nossos corações, como a igreja de Tiatira, uma igreja que crescia na fé, no amor, no serviço, na comunhão contigo. Que nós venhamos crescer cada vez mais, se fortalecer, meu Deus, cada vez mais. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus.